Vamos pensar sobre o milagre da salvação, a história da conversão de Zaqueu. A narrativa em Lucas, capítulo 19, vamos ler os versos 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que o Senhor nos abençoe. Milagre e salvação são duas palavras que andam juntas. A salvação é um milagre e o maior milagre é a salvação. Essas duas palavras estão conectadas e por duas razões. Primeiro, a salvação é um milagre porque só há um que pode efetivamente salvar o homem: Deus. A Bíblia diz que ninguém pode realizar essa obra senão o Senhor, razão pela qual está escrito nas Escrituras: ao Senhor pertence a salvação. O milagre da redenção é uma obra impossível aos homens. E é o maior milagre porque a Bíblia vai dizer com muita clareza que só o Senhor pode regenerar o coração humano. De todas as obras portentosas que Deus opera, transformação do coração é a coisa mais extraordinária. Há um hino no cantor cristão que diz: o seu amor pelos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. O amor de Deus, a regeneração que Deus opera no coração do homem. E Lucas, o evangelista, ele escreveu esse livro, esse tratado Lucas / Atos, com um propósito muito distintivo. Especialmente o primeiro livro, o evangelho que recebe o nome dele, o Evangelho segundo Lucas, porque Lucas está escrevendo para uma audiência marginalizada, excluída, e ele está escrevendo para mostrar que Jesus Cristo não veio para os bons, porque tais pessoas não existem. Ele veio para os maus, ele veio para os necessitados, ele veio para aqueles que estavam realmente sem nenhuma direção, que necessitavam da sua graça e da misericórdia, razão pela qual ele vai narrar a conversão desse homem chamado Zaqueu, e no último verso da narrativa, ele sintetiza a obra de Cristo dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, uma mensagem que traz ao homem a boa notícia de que Deus, a despeito de quem nós somos, a despeito de todas as rebeldias da humanidade, Deus ama o ser humano e enviou o seu Filho numa missão redentiva. Quando a gente lê as passagens da anunciação do nascimento de Jesus, encontramos uma passagem como em Mateus, por exemplo, em que o anjo diz: ela dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados dele. E o apóstolo Paulo a Timóteo vai dizer: fiel esta palavra e digna de inteira aceitação, que ele veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. E essa narrativa conta a história de um pecador. Um pecador que foi alvo deste milagre, alvo dessa graça, e encontrou salvação, encontrou um novo caminho, uma nova história nesse encontro pessoal com Jesus Cristo. E a narrativa diz que o Senhor Jesus Cristo passou por uma cidade chamada Jericó. Esse é o cenário em que se dá esse milagre, o milagre da conversão de Zaqueu. Jericó é apontada como uma das cidades mais antigas do mundo. Alguns sugerem a cidade que tem 8.000 anos. Pelo menos a cidade ainda hoje tenta explorar essa ideia de ser a mais antiga cidade do mundo. Bem, era uma cidade que ficava a 24 quilômetros nordeste de Jerusalém,
e Jesus Cristo está indo para Jerusalém, faz essa última parada na cidade de Jericó, e ali acontece esse encontro com Zaqueu. A cidade de Jericó é muito curiosa porque, além de todos aqueles eventos narrados no Antigo Testamento, a cidade que foi conquistada pelos judeus quando atravessaram o Jordão, na época de Jesus, essa cidade tinha sido transformada por Herodes numa espécie de vitrine do mundo greco-romano. Era uma cidade que tinha sido tornada uma miniatura, espelhava muito da arquitetura antiga. Alamedas todas com colunas romanas, aquedutos. Era uma cidade muito bonita e que atraía um número expressivo de pessoas. E nessa cidade há uma figura chamada Zaqueu, que é, digamos assim, o diretor da Receita Federal da cidade. Ele é o chefe dos publicanos. E esse indivíduo, é dito sobre ele que ele era um homem de baixa estatura. Ele sobe então no sicômoro, nessa alameda da principal rua da cidade, para ver Jesus. E de repente, para sua surpresa, Jesus se aproxima dele e dá uma ordem: Zaqueu, desce depressa, porque convém hoje repousar em tua casa. Os judeus que ali viviam, conhecendo a história de Zaqueu, ficam indignados, e o texto vai dizer que eles começam a murmurar, porque sabiam que aquele homem era um pecador. Era uma pessoa que era vista pela sociedade como um traidor, porque para os judeus, os publicanos eram traidores, estavam a serviço do Império Romano na atuação do fisco, e além de cobrar aquilo que era devido, de acordo com o Império, eles cobravam taxas abusivas, eram conhecidos pela corrupção. E o texto vai dizer claramente que Zaqueu desce, depressa, com alegria, recebe Jesus em sua casa, e ele tem esse encontro pessoal com Cristo, e a sua vida é transformada. E a palavra de Jesus confirma que de fato ele foi salvo, porque Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa, porque este é um filho de Abraão. Eu queria pensar com vocês, embora seja um texto muito conhecido, nós sempre podemos aprender alguma coisa. E nós temos aqui algumas verdades que nós precisamos trazer sempre à memória quando o tema é redenção, salvação, graça de Deus, o poder transformador do Evangelho. Essa passagem nos ensina pelo menos 3 grandes verdades. A primeira delas é que a salvação é um dom de Deus aos pecadores. Um dos grandes escândalos que os fariseus, os escribas, os sacerdotes dos tempos de Jesus tinham em relação ao ministério de Jesus Cristo era porque o Senhor estava sempre entre aqueles que eram vistos como pecadores e publicanos. Essa expressão, pecadores e publicanos, porque pecadores eram aqueles que estavam à margem da lei. Aqueles que não tinham ou não viviam de acordo com os padrões da religião judaica. E os publicanos eram um grupo distinto porque eram vistos realmente como párias, como escória, porque prestavam desserviço à nação, trabalhando para o império opressor, no caso, o Império Romano. E o texto vai dizer que ele era um chefe dos publicanos. A palavra aqui é arquetelones, era o chefe, ele que estava no comando de um grupo de fiscais que cobravam as taxas, o fisco, que exercia então essa função. O verso 2 vai dizer: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Lucas associa Zaqueu como o chefe da alfândega e como um homem rico. E por que ele era rico? Era comum os publicanos serem pessoas de condição, de posses, e Zaqueu de maneira especial porque ele era o chefe. E esses indivíduos, a máquina estatal romana cobrava uma taxa que, segundo alguns, ia de 5% a 12%. Mas havia uma conveniência por parte dos romanos, porque eles tinham que, então, cooptar esses judeus para exercer essa atividade, que era vista como uma atividade terrível por parte dos judeus, mas que alguns sucumbiam e queriam esse emprego, porque era um emprego rentável, trabalhar para o Império Romano, cobrando impostos dos próprios judeus, dos irmãos, dos conterrâneos. E eles cobravam taxas abusivas. Eles eram, portanto, vistos como pessoas terríveis porque estavam a serviço dos pagãos, cometendo abusos contra o próprio povo. A taxa era de 5% a 12%, e desde aquela época, observe que isso não é antigo, eles usavam a máquina estatal em benefício próprio. Já tinha caixa 2 nessa época, os irmãos podem ter certeza disso. E os judeus, eles tinham ódio dos publicanos. E só para vocês terem uma ideia de como essa gente era odiada,
eles consideravam que era improvável a conversão de um publicano. Tornou-se publicano, tinha se tornado agora um amaldiçoado. E o judeu ortodoxo, em particular os judeus religiosos, eles viam com tanta desconfiança um publicano, embora também fosse judeu, que o testemunho de um publicano não era aceitável, não era confiável no tribunal. Então era alguém que não era digno de confiança, era alguém que era visto como corrupto e indigno de confiança. Ao pagar o imposto, alguns judeus pagavam o valor exato para não receber o troco do publicano, porque só passar pelas mãos de um publicano o dinheiro já estava contaminado. Os publicanos não podiam trazer oferta no templo, porque o dinheiro deles era amaldiçoado. Eles não podiam congregar nas sinagogas. Eles eram, portanto, considerados gente de segunda classe, razão pela qual essa linguagem é recorrente no Novo Testamento. Pecadores e publicanos. Que coisa terrível. Agora, o propósito de Lucas, ao registrar a conversão de publicanos, e há outros publicanos convertidos, inclusive um deles se torna um discípulo de Jesus, Mateus, Levi. E agora Lucas faz a narrativa da conversão do chefe dos publicanos em Jericó, que era uma região alfandegária importante naquele contexto. E o texto vai dizer o seguinte: Zaqueu se levantou e disse: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que é que Lucas está apontando para nós aqui? Qual é o caminho que ele está fazendo para que a gente entenda essa proposição, salvação como dom de Deus aos pecadores? Dom é algo que você não alcança, não é o que você faz por merecer, não é o que você conquista, é presente, é graça, é algo imerecido. Aquele homem, ele era visto como alguém indigno, como alguém com o qual as pessoas não queriam manter relacionamento porque ele era um amaldiçoado, era alguém que fazia uma coisa deplorável, ele era um cobrador de impostos. Pois bem, e quando Lucas narra esse encontro de Jesus Cristo com Zaqueu e mostra claramente que esse homem passou por essa transformação interior, que teve implicações na sua conduta, na sua maneira de viver, e o texto vai dizer que ele tomou uma decisão: eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguém eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele está apontando aqui a lei romana. No caso de uma fraude, no caso de uma apropriação indevida, a lei prescrevia que o indivíduo deveria devolver 4 vezes. A lei romana assim determinava. O que ele está dizendo aqui, nessas palavras, é basicamente o seguinte: eu reconheço que eu sou corrupto, eu reconheço que eu tomei para mim o que não era devido, eu me arrependo, reconheço que sou pecador, estou disposto a dar metade dos meus bens e restituir a quem eu defraudei. O que isso aponta para nós, certamente, é que Jesus Cristo transformou o coração daquele homem. E o avarento agora se torna generoso. Aquele que vivia em torno do dinheiro agora está disposto a mudar de vida. E, de fato, mudou de vida. A palavra em Lucas, capítulo 5, versos 31 a 32, diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que Jesus está ensinando aqui é que esse dom de Deus, essa bênção de Deus, a redenção, a salvação, é oferecida àqueles que a si mesmos se reconhecem como pecadores. O Senhor não pode curar os que se entendem como justos, aqueles que se entendem como sendo bons, como estando sãos. É para pessoas que, como Zaqueu, diz: Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu reconheço quem eu sou. A Bíblia diz, irmãos, que todos, sem distinção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, a uns se fizeram culpados. Nós somos culpados e indesculpáveis. Nós pecamos por palavra, por oração, por pensamento, por omissão. E cedo ou tarde nós todos prestaremos contas a Deus. Agora tente imaginar o homem que está sempre se justificando, que está sempre pensando que tem mérito, que tem crédito, que tem algo para justificar-se diante de Deus. Zaqueu não. Zaqueu fala: Senhor, eu reconheço quem eu sou.
e então ele, por conta disso, é alvo dessa graça redentiva. Eu acredito que nós todos devemos aprender a orar como o profeta Daniel, um dos homens mais sábios do Antigo Testamento. Ele disse assim: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. É curioso notar que todas as pessoas no Novo Testamento que tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, a primeira coisa que fizeram foi abandonar a justiça própria e reconhecer seu demérito e a completa necessidade da graça de Deus. Quanto mais santo for um homem, quanto mais piedosa for uma mulher, mais estarão convictos da sua necessidade da misericórdia. Não é mérito, é dom. Um dom que se estende aos pecadores arrependidos. E ali está um homem assentado com o mestre dizendo: eu sou pecador. Quando ele confessa que vai dar metade dos seus bens e restituir a quem defraudou, ele está reconhecendo a sua condição inata. As pessoas, portanto, estão murmurando porque, para elas, Zaqueu não é digno da presença de Jesus. Elas, sim, são religiosas, não são corruptas, são boas, são justas. E Jesus Cristo, ao sentar com Zaqueu, ao frequentar, ao ir à casa dele, está mostrando que a salvação é um dom de Deus para os pecadores. E qual é a boa notícia? Isaías, o profeta evangélico, ele diz assim no capítulo 1, veja aí: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. E ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Não há pecado ou culpa que a graça de Deus não possa remover. Agora, a porta do reino ela é chamada de arrependimento, e esse homem está arrependido. Tanto é que ele não apenas confessa, mas ele então abandona o seu pecado, ele muda de vida. O primeiro ponto do milagre da salvação é que é um dom de Deus aos pecadores. E mais, é também uma ação da soberana graça de Deus. Por que soberana graça de Deus? Observe o verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia ver por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Tente imaginar esse cenário. Uma das melhores maneiras de você ler a Bíblia e aprender com ela é imaginando cenários e dialogando com o texto. Zaqueu é um homem conhecido. Ele é um homem rico. Ele é o chefe da alfândega em Jericó. A fama de Jesus o precedia. Quando Jesus está a caminho de Jericó, a caminho de Jerusalém, ele passa por Jericó, o texto vai dizer que uma multidão, expressiva multidão, já o aguardava. O texto vai informar que Zaqueu era de baixa estatura, e esse homem, então, tente imaginar isso, o diretor da Receita Federal de Jericó sobe num sicômoro, uma árvore muito comum naquela região, para avistar Jesus. E a pergunta é, o que levou aquele homem a expor-se dessa maneira? Uma autoridade da cidade conhecida subir numa árvore para ver Jesus. Era apenas curiosidade? O que o motivou a fazer aquilo? O John Riley, vai dizer o seguinte: curiosidade e nada mais parece ter sido motivo do seu coração. Uma vez que a curiosidade brotou em seu íntimo, Zaqueu estava decidido a satisfazê-la. Creamos que é melhor ouvir o evangelho por curiosidade do que não ouvi-lo de maneira nenhuma. Aparentemente foi apenas curiosidade. Quem é esse? Acerca do qual há tantas notícias de curas, milagres, prodígios, sinais. Quem é esse homem? E a multidão aglomerada, ele de baixa estatura, sobe então um sicômoro para ver Jesus. E para sua surpresa, Jesus vai até aquela árvore, se dirige para ele. Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém estar na tua casa. Ele ficou realmente surpreendido. O texto vai dizer que ele desceu com pressa e com alegria e recebeu o Senhor na sua casa. É certo, meus irmãos, que por curiosidade, muita gente, boa parte das pessoas estão dispostas a fazer coisas bem impressionantes. Você vai ali no Largo da Carioca e tem aqueles artistas de rua. De repente o cara começa lá a fazer alguma peripécia lá, de repente reúne uma multidão, e as pessoas vão parando e perguntam: o que está parado aí? Não sabe, é só curiosidade. Se tem um acidente numa avenida, as pessoas passam mais devagar só para ver. A curiosidade leva as pessoas a muitas coisas. Bem,
Mas me parece que nessa passagem aqui há muito mais do que curiosidade. Me parece que o que está acontecendo aqui é o que a Bíblia vai chamar de providência, a ação de Deus no coração daquele homem. Deus já estava trabalhando no coração de Zaqueu. Há um desejo latente por algo que ele não tinha ainda. O que é que ele tinha ouvido falar de Jesus? Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que as pessoas eram atraídas a ele pela maneira como ele pregava. Pregava como quem tinha autoridade, pela maneira graciosa com a qual ele tratava as pessoas. Era um homem cheio de compaixão. E todas essas informações certamente produziram curiosidade no coração de Zaqueu, mas era mais do que curiosidade. Ele estava desejando ardentemente conhecer aquele homem que poderia dar a ele o que até então ele não tinha. Como não tem quem não conhece Jesus. Paz verdadeira, sentido para a vida. Ser amado, sentir o amor de Deus. Ele era visto como um corrupto, de fato ele era corrupto, e era alguém execrado, era um proscrito. Ninguém queria contato com aquele que era pior do que um pecador, era um publicano, era marginalizado. E agora ele está disposto a conhecer aquele sobre o qual ele tinha ouvido tantas coisas maravilhosas. E o John MacArthur vai sugerir o seguinte: o Espírito de Deus havia dado início no coração de Zaqueu ao processo de atraí-lo a Jesus. Zaqueu não buscou a Deus por iniciativa própria. Foi o Espírito de Deus que moveu seu coração. E movido por Deus, ele fez um esforço para ver Jesus. Qual é o ponto aqui? Uma leitura superficial pode sugerir que a iniciativa de procurar Jesus foi de Zaqueu. E a grosso modo parece que foi isso. Mas essa disposição para fazer o que ele fez, expor-se como ele se expôs, era um sinal de que Deus já estava trabalhando no coração daquele homem, por uma razão muito simples. A Bíblia faz uma descrição da natureza humana que muita gente hoje parece ignorar. O homem por si só não tem interesse no Evangelho. O homem, na sua natureza caída, não tem disposição para buscar a Deus. Ele não ama a Deus. Ele não tem prazer na lei de Deus. Ele está em rebelião contra o Senhor. Paulo aos Romanos vai dizer: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Portanto, Paulo está falando aqui da corrupção da natureza humana. O homem até pode, nas suas aflições, fazer uma oração aqui e acolá, buscar a Deus por motivos escusos, mas o interesse em conhecer a Deus e fazer a sua vontade, essa iniciativa ela é precedida por uma obra no coração do ser humano. A Bíblia chama isso de doutrina da queda, que torna um homem inapto, há uma inabilidade inata para buscar a Deus por sua própria iniciativa, por sua própria vontade. Há um hino antigo, um hino escocês belíssimo, que diz assim: busquei ao Senhor e só depois descobri que Ele, ao buscar-me, moveu minha alma até si. Não foi que eu te haja encontrado, ó real Salvador, mas eu fui achado por ti. Zaqueu estava naquela árvore, curiosamente tentando olhar para Jesus. Havia muitas expectativas no seu coração. E aparentemente parecia que todas as iniciativas tinham partido dele. Mas no fundo, o Espírito de Deus já estava trabalhando no coração daquele homem. E o Senhor foi direto ao encontro dele. E o que aconteceu ali está reverberado nesse tradicional hino escocês. O homem busca a Deus, mas essa busca a Deus é resposta de que ele já tinha sido anteriormente atraído pelo Senhor. João 15,16 diz assim: não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. O Senhor escolheu Zaqueu para si, e por isso ele foi ao encontro daquele homem e transformou a sua vida naquela cidade de Jericó. Agostinho ele é chamado de doutor da graça, uma expressão cunhada tempos depois da sua morte para mostrar o quanto ele, como teólogo da igreja, explorou, no bom sentido, essa expressão graça de Deus. Ele escreveu uma obra que foi
publicado em 2 volumes, Graça, ele mostra sobre essa palavra, ele escreve sobre essa palavra que para nós é tão cara, tão preciosa, e que a gente nunca deve torná-la barata, graça. E numa dessas obras, ele diz o seguinte sobre a maravilhosa graça de Deus: Senhor, tua graça é livre, visto que não é merecida nem conquistada. É indispensável, pois é a condição sine qua non da salvação. É preveniente, pois deve vir antes do pecador se recuperar. É irresistível, porque cumpre o propósito de Deus em dá-la. Ó soberano Deus, reconheço que a tua graça é infalível, porque a sua liberação é sem falha. Graça livre, indispensável, preveniente, irresistível, infalível. Foi essa graça que encontrou Zaqueu naquela árvore, naquele sicômoro, naquele dia lá em Jericó. Portanto, salvação é um dom. E todas as vezes que vemos um ser humano convertido ao Evangelho, genuinamente transformado pelo Evangelho, nós estamos diante de uma prova viva desse milagre soberano. Estamos no Evangelho porque essa graça nos alcançou. Buscamos a Deus, reconhecemos a Cristo, nos tornamos membros da igreja, nos submetemos ao batismo. Todas essas ações são respostas a algo que primeiro Deus fez em nós. E o texto bíblico vai dizer: nisto consiste o amor de Deus. Não em que tenhamos nós amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não em que Zaqueu tenha amado a Deus primeiro, mas Deus o amou. E em resposta a esse maravilhoso amor, enviou o seu Senhor Jesus Cristo para a redenção daquele homem que via a si mesmo como alguém indigno, e de fato era, mas foi transformado pelo poder do Evangelho. Portanto, a salvação é um dom de Deus aos pecadores e é um ato dessa soberana e livre graça de Deus. Mas não apenas isso, é também um poder que transforma o coração. Isso faz toda a diferença. A graça é um poder que transforma o coração. Um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, um pastor que prestou um grande serviço à igreja cristã nos dias tenebrosos do nazismo, ele, junto com outros amigos, produziram um documento chamado Declaração de Barmen. Essa declaração foi feita por um conjunto de pastores protestantes que não aceitaram a intervenção do nazismo na igreja alemã. Muitos pastores sucumbiram e o Adolf Hitler chegou aí para Wittenberg e ao lado da cruz colocou a suástica e submeteu a igreja ao Reich, ao Terceiro Reich. E um grupo de pastores disseram: nós só reconhecemos um Senhor, que é Jesus Cristo. Eles não se submeteram àquilo, por entender que era uma obra maligna. E um desses homens era o Dietrich Bonhoeffer, e ele lutou contra o nazismo, foi preso, e poucos dias de terminar a guerra, ele foi assassinado num campo de concentração. E esse homem, na cadeia, no campo de concentração, ele escreveu alguns livros extraordinários. Um desses livros, chamado Graça, ele vai cunhar uma expressão que desde 1945 tem sido muito usado pela igreja. A ideia de graça barata, o perigo da graça barata. O que é graça barata? É quando o indivíduo ancorado no conceito de graça, de um Deus que nos recebe a despeito de nós, de um Deus que nos ama a despeito dos nossos deméritos, de um Deus que nos salva pelo que Cristo fez e somente pelo que Cristo fez, todo esse conjunto de verdades, que para nós é caríssimo, a salvação é pela graça somente, levou um grupo de pessoas a pensar, embora alguns não tenham coragem de expor verbalmente, que graça é licença para pecar, que graça é sinal verde para continuar no pecado. E o Dietrich Bonhoeffer, a partir de Romanos 6, carta de Paulo aos Romanos, ele vai argumentar que essa graça é de graça para nós, mas custou um alto preço ao Filho de Deus. A nossa redenção custou o sacrifício de Jesus Cristo. E a prova de que nós fomos salvos por essa maravilhosa graça, livre, soberana, gratuita, impagável graça, é que nós somos por ela transformados. A graça que salva transforma. Tem que haver um antes e um depois. O caráter tem que ser transformado. As afeições precisam ser transformadas.
O objeto maior e supremo das nossas afeições precisam ser tocados e implicados por essa graça. E todas as pessoas que foram transformadas nesse encontro pessoal com Jesus Cristo, elas deram sinais de que esta graça que salva, transforma. E Zaqueu foi transformado. E nós encontramos no verso 8 uma prova contundente de como esse homem foi transformado. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, publicamente, na presença de outras pessoas na sua casa: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É importante, uma análise desse verso 8, primeiro dizer que ele olha para Jesus e o reconhece como Senhor. E a palavra Senhor aqui não é simplesmente um termo respeitoso. Ele está reconhecendo o senhorio de Cristo. Senhor. E em seguida, observe, ele vai mostrar pelas suas atitudes que de fato tinha sido transformado por essa maravilhosa e bendita graça de Deus. Quando alguém reconhece Jesus Cristo como Senhor, repito, isso não vem simplesmente por um exercício intelectual, pelo assentimento intelectual, por compreender dogmas, doutrinas da fé cristã. O indivíduo só pode se submeter ao senhorio de Cristo se o Espírito de Deus fizer uma obra prévia no seu coração. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Os irmãos sabem que se um papagaio for treinado, ele fala Senhor Jesus. Qualquer pessoa pode falar Senhor Jesus. Inclusive, Jesus disse que naquele grande dia muita gente vai ouvir horrorizada. Senhor, Senhor. Ele vai dizer, não vos conheço. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, a verdadeira conversão, o verdadeiro discipulado, a experiência autêntica de novo nascimento, quando alguém reconhece a Jesus como Senhor da sua vida, esta confissão, que vem acompanhada de uma mudança da vida, ela só pode ser operada pelo Espírito de Deus. É o Espírito que abre os olhos, é o Espírito que regenera o coração. Toda a linguagem que é metafórica, novo nascimento, véu sobre a mente que é removido, esse despertamento, essa mudança do coração, é uma obra que o Espírito faz. Um morto não reage. Você pode pegar um cadáver, colocar 2 brasas incandescentes sobre os olhos, ele não reage, ele está morto. Para que o indivíduo reconheça quem ele é, miserável pecador, carente da misericórdia de Deus, e confie somente em Cristo, e olhe para Cristo como sua única esperança, na vida e na morte, é porque sua natureza, seu coração foi despertado pelo Espírito de Deus. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Paulo vai dizer, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confissão com os lábios e uma crença profunda, uma convicção no coração, que Cristo morreu, sim, mas ressuscitou, e Ele é a nossa única esperança, crucificado e ressurreto. E o verso 8 então diz, ou fala aqui sobre esta atitude de Zaqueu, resolvo dar, restituo. A palavra aqui é interessante porque se aquele homem se submeteu a ser um cobrador de impostos, é porque ele viu nesse nicho, digamos assim, nessa oportunidade muito disputada, porque eram poucos os que faziam esse serviço para o império, até por indicação, por laços de natureza política, ele se submete a isso, ele se submete a ser olhado pelos seus próprios conterrâneos como um corrupto, malfeitor, como uma pária, como alguém indigno, excluído de algumas ambiências sociais, porque ele amava o dinheiro. O dinheiro era um ídolo na vida desse indivíduo. Por que algumas pessoas se submetem até mesmo ter o bom nome, que é o maior tesouro que uma pessoa pode ter, entre outras? Se submete a riscos envolvendo-se em corrupção, veja o quadro do Brasil, o que leva o indivíduo a isso? O amor ao dinheiro. O ídolo Mamon o fascina de modo tal que ele fica cego para as consequências e se envolve em atos que no futuro irão prejudicá-lo significativamente. Zaqueu estava nisso, nesse fascínio. Agora esse homem, nesse encontro com Cristo, ele faz uma afirmação impressionante.
Jesus Cristo não o pediu para fazer isso. Por iniciativa própria, alcançado, constrangido pelo amor de Cristo, impactado pela verdade, esse homem diz: eu resolvo dar metade dos meus bens. Eu vou restituir a quem eu defraudei 4 vezes mais. Isso mostra que houve então uma mudança no coração. Quem agora reinava nele? O Senhor Jesus. Não era o Senhor Mamon, era o Senhor Jesus. Primeiro, ali não exigia que se doasse metade dos bens, mas ele faz. Doar metade dos bens aos pobres, mostrando que o avarento agora tinha se tornado uma pessoa generosa. E é interessante isso, gente. Você pode conhecer uma pessoa pela maneira como ela gasta o seu tempo, pelo que a faz sorrir, pelo que a faz chorar, pelos amigos que ela tem, pelos lugares que ela frequenta. Enfim, há muitas maneiras pelas quais você pode avaliar uma pessoa. Mas se tem um instrumento para analisar um indivíduo, é a relação dele com o dinheiro. Com o que gasta o seu dinheiro, o quanto está disposto a compartilhar, o quanto o dinheiro ocupa espaço no seu coração. Dinheiro é um instrumento, não é um instrumento neutro. Ele revela muito sobre o nosso coração. E Zaqueu, antes do encontro com Cristo, era alguém dominado, fascinado pelo dinheiro, a ponto de submeter-se ao que ele se submeteu. E agora ele está disposto a dar metade dos seus bens e, portanto, também a restituir a quem ele defraudou. Chama a atenção essa disposição de praticar justiça, porque a lei também dizia o seguinte: a palavra defraudar aí significa exorbitar, aplicar taxa exorbitante. Tanto a lei judaica quanto a lei romana exigia, em alguns casos, uma restituição 4 vezes. Mas em outros casos, apenas se não houvesse uma condenação judicial, o indivíduo podia simplesmente pagar uma taxa. Mas esse homem aplica a si mesmo a pena máxima. Ele está disposto a ser reconhecido como alguém agora que de fato foi transformado. Quem tem alguma queixa contra mim? Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu aplico a mim mesmo a pena máxima. Eu estou devolvendo aquilo que não me pertence. Alguém vai dizer que há no coração desse homem, há algo diferente no coração desse homem que o faz querer obedecer. O seu coração agora está cheio de generosidade, de disposição para obedecer. A mente está transformada, o comportamento transformado. E aí, qual é o resultado? Qual a leitura que Jesus faz? Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Ele apresenta frutos de arrependimento. A vida dele foi realmente transformada. O pastor Billy Graham pregou em muitas conferências ao redor do mundo, considerado o maior pregador do século XX, o grande conferencista, o evangelista do século XX. E uma vez pregando em uma conferência na República Tcheca, uma conferência evangelística, ele pregou sobre a conversão de Zaqueu. E ele disse uma coisa interessante, ficou documentado. A Bíblia ensina que a pessoa que nasce de novo tem uma vontade transformada, afeições diferentes, outros objetivos de vida, uma nova disposição, novos propósitos, receber uma nova natureza e um coração novo, torna-se uma nova criatura. Como é que nós sabemos que alguém recebeu o dom da salvação? A maneira como a pessoa passa a viver. Tudo muda, tudo é transformado. Suas afeições, seus amores, seu comportamento, sua mente. O evangelho de fato é dom, é graça aos pecadores, e essa graça transforma o coração. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas já passaram, eis que se fizeram novas. Nessa versão diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A minha história, a sua história, a história de todos os cristãos, é uma história de pessoas que foram alcançadas por essa graça maravilhosa e que tem transformado a nossa vida. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Há muitas histórias relacionadas ao
período do nazismo na Alemanha, uma coisa muito conhecida é o julgamento de Nuremberg. Tem uma foto histórica. Muitos nazistas se suicidaram, muitos deles foram mortos nos últimos dias da batalha, e alguns deles presos e levados à cidade alemã de Nuremberg, ali julgados. Alguns deles se suicidaram até na cadeia mesmo, na cela, como Göring, e alguns deles sentenciados à pena de morte. E há muitas histórias relacionadas a esse julgamento de Nuremberg. E uma coisa bem interessante é que os aliados, boa parte deles cristãos protestantes, inclusive o comandante-maior, o general Eisenhower, ofereceu um serviço de capelania para os presos. E havia pastores dispostos, e padres também, a ouvir a confissão desses homens, a prestar-lhes assistência espiritual nesse processo do julgamento. E há muitas histórias curiosas. Uma delas diz respeito a um capelão holandês chamado Henry Gerek, que ouviam desses generais estava sendo julgado, e esse homem que tinha, na sua infância, convivido no ambiente da fé cristã, e que lá, depois que entrou para o Terceiro Reich, desviou-se completamente, cometendo atrocidades no nazismo, esse homem ouvindo o Evangelho, lendo uma porção das Escrituras do Novo Testamento, esse homem então faz uma confissão e ele diz o seguinte para o capelão: sei por este livro que Deus pode salvar um pecador como eu. Eu não estou pedindo anistia aos homens, eu só peço perdão a Deus. Ele se submete ao julgamento, ele recebe a pena capital, ele morre por causa dos crimes que cometeu, mas ele confessou a Jesus Cristo, entrou pelos portões da eternidade, perdoado por Cristo. Misericórdia da parte de Deus, graça da parte de Deus, para o mais vil pecador. O John Riley vai dizer sobre o perdão: o perdão é algo que só Deus pode dar. Nem anjo no céu, nenhuma pessoa na terra, nenhuma igreja ou concílio, nenhum ministro ou denominação podem apagar a consciência do pecador, o peso da culpa e dar a ele a paz com Deus. Só há um que pode nos dar paz com Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Que coisa maravilhosa saber disso. Eu quero te encorajar a louvar a Deus por sua graça. Se você se estribar na sua justiça, você está perdido. Nós só temos um refúgio, esse refúgio é Cristo. A salvação não é para pessoas boas, pessoas justas. A salvação é para pecadores que dizem: Senhor, eu não tenho nada senão mãos vazias. A fé é essa mão vazia que se estende para receber o dom gratuito da redenção, comprada pelo precioso sangue de Cristo. Zaqueu, pecador, foi alcançado pela graça. Essa graça o transformou. E tudo isso por iniciativa de Deus. Tudo isso por um amor inexplicável da parte de Deus. Por isso Paulo diz: o amor de Deus me constrange. É constrangedor, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Não há dignidade, mas a despeito disso, Deus nos ama. Eu quero terminar lendo uma porção de um dos hinos do cantor cristão, que fala muito ao meu coração. Salvo engano, é o hino 25, Excelso Amor. Uma das estrofes diz assim, talvez seja aqui a narrativa da conversão de Zaqueu. Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Como que do Senhor nos encontrou, gente? Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu. Parte linda da poesia. E segredou-me, achei-te, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Tente imaginar Zaqueu, que era excluído pelos judeus, agora tem na mesa da sua casa o Verbo encarnado. Olhando para ele não como quem diz, você não presta, você não vale nada, você é um miserável pecador. Tudo isso era verdade, mas Jesus não estava ali para condenar, Jesus estava ali para acolher aquele homem. Ele amou quem era indigno, ele abraçou os inabraçáveis. E Zaqueu viu no olhar de Jesus, na fala de Jesus, um amor que ele nunca tinha experimentado.
ele fala: que tolice, amar os ídolos e abandonar a verdadeira vida. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, eu vou restituir a quem eu roubei. O Senhor agora é o Senhor da minha vida. A vida dele foi transformada. E aí o hino vai dizer: ó, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Ele chama de inaudita graça me mostrou. As nossas palavras são pobres para descrever a graça de Deus. Bendita e maravilhosa graça. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero que você leia comigo para a gente encerrar. 1 João 4,19, a parte A apenas. Vamos ler juntos? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Novamente, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você é amado do Senhor, meu irmão. Se alegre nisso. Mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis por algum motivo, as adversidades surjam, às vezes sem aviso prévio, nunca se esqueça. Nós somos amados por Deus e a iniciativa foi dele. Vamos ficar em pé? Vamos cantar. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Vamos do começo? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.